Olá, uma boa noite. Economia e negócios em nova fase. Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado, você, eu e os meus convidados. Sabe o que a gente vai tentar? Resolver todos os problemas do Brasil. É isso mesmo. Por quê? A gente quer ver um Brasil diferente. Um Brasil com juros civilizados, com câmbio equilibrado e com a inflação controlada. Isso segundo a presidente Dilma Rousseff, que promete uma luta imutável, constante contra esse monstro. Nós não negociaremos com a inflação. Nós queremos que esse país se mantenha estável. O governo não poupará medidas para conter a inflação e impedir que ela se propague. Subiu de maneira tal que a gente não tem nem vontade de escolher, porque realmente fica inviável levar para casa. Tudo isso e muito mais é o que nós vamos discutir hoje. Nós vamos ter dois convidados, dois experts para conversar conosco. Um é o superintendente do Departamento de Economia do Citibank Group, o Marcelo Kifuri. Marcelo Kifuri foi também chefe do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central. E, além disso, também vamos contar com a participação do Rogério Amato, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ambos são homens preocupados com os rumos do nosso país e aptos a criticar e apontar soluções para o Brasil crescer mais, ou pelo menos em índices satisfatórios. Estamos de volta com Economia e Negócios nesta nova fase. Você acompanhou no primeiro bloco a nossa preocupação. A preocupação com a volta do monstro. Inflação, nós não queremos. O Marcelo Kifuri, do Citibank, mostrou causas, efeitos e como podemos evitar. Mas agora o programa continua. Eu vou receber com o maior prazer o Rogério Amato, presidente da Associação Comercial. Brigadésimo, Rogério. Sei da sua agenda apertadésima, do impostômetro que não para. Vou começar por aí, Rogério. Sim. Esse impostômetro que não para e que me incomoda, cada vez que eu vejo aqueles numerozinhos, eu fico pensando até que ponto este chamado custo adicional de cada item não é semi, ou é total, ou é parcialmente responsável por este medo do retorno da inflação. Bom, Fátima, você vai ficar mais incomodada agora, porque a partir do dia 9 de junho entra a lei que obriga a colocação do imposto na nota. Então, além da gente saber quanto nós estamos pagando em geral de impostos através do impostômetro, nós vamos saber ali. Então, na boca do supermercado, no caixa do supermercado, quando você pegar a sua notinha lá e olhar lá embaixo o total de impostos que tem, e não são todos os impostos, é parcial, você vai ver a reação que isso vai ter. Eu sou um otimista nesse aspecto, porque a classe política, ela se sensibiliza com essas coisas. Até hoje ninguém falou em reforma tributária nem nada, porque a população não estava sabendo desse assunto. A classe política é muito sensível. A hora que esse povão pegar essa nota e começar a dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você vai ver que vão começar a apressar todos esses problemas. Pois é, porque você disse que eu vou ficar incomodada, claro que vou, a hora que eu olho o valor, mas não vou porque eu acho que é o elemento que está faltando para pressionar essa classe política, porque não dá, né? Não. Eu estou com 37 anos de profissão, você sabe disso, quanto que eu já entrevistei? Sim. Meu querido Mário, seu pai, que também gritava, e eu também contra os impostos, mas acima do quê? Pela necessidade da gente fazer uma reforma. Aí alguns empresários dizem, então, peraí, mas nós temos feito micro-reformas? Temos, e elas têm sido para melhor da questão dos tributos. Eu tenho feito uma brincadeira que é a história dos puxadinhos. Nós temos uma mania dos puxadinhos. Quer dizer, você tem um problema pontual, acaba fazendo. Mas se a gente notar, eu acho que é um ciclo que nós estamos fechando, que se você olhar os sindicatos, as representações de classe, são milhares hoje, tem 5 mil. Então as representações de classe acabaram sendo despachante de pequena causa. Eu estou falando por mim mesmo, eu presidi entidades assim, que você chega e você vai resolver a alíquota não sei do que, da coisa. Pontualmente. A grande causa
quer dizer, a grande causa, que obriga você a ter um pensamento em rede, você olhar todos os atores, botar junto, eu acho que nós estamos chegando nesse ponto agora. Por quê? É meio que chegamos num fundo do poço de não ter mais alternativa do puxadinho. Diz que o fundo do poço não existe. Não existe, né? A gente sempre cala mais um pouco. Mas eu acredito que nós estamos chegando numa encruzilhada, porque quem é que pode falar em aumentar imposto hoje, Fátima? Alguém tem coragem de falar em aumentar imposto? Não. Só que as demandas continuam aí, né? E a capacidade de investir cada vez menor. Então, ou faz gestão em cima disso, ou você começa a simplificar, você começa a ter uma maneira mais fácil não é o termo, uma maneira mais lógica de fazer as coisas, né? Ou então não vai ter jeito. Até porque eu acho que também nós já conversamos no passado, não é só questão do tributo, dado a complexidade dos tributos, eu tenho que ter uma estrutura administrativa, financeira, etc., que custa e custa muito. Não, e ágil. Quer dizer, o mundo hoje, a gente sabe disso, as mudanças, a única coisa que tem de certo no mundo são as mudanças, né? E cada vez mais complexa. Então, se você não tiver um esquema, uma estrutura própria para agir, ser mais ágil nessa história, nós vamos estar com essa história da infraestrutura pegando. Nós estamos chegando num ponto de ficarmos travados. Eu estava contando para você, eu demorei 1h10 para chegar aqui, numa situação que, se tivesse um trânsito normal, era coisa para 15 minutos, 20 minutos. Aliás, se tivesse um metrô, eu aposto que você pegaria. Mas sem dúvida, né? Mas sem dúvida. Aliás, eu pego, lá da Boa Vista, quando eu tenho que ir para Paulista, a gente acaba pegando o metrô, porque em 10 minutos está lá. Rogério, eu fui um pouquinho por uma das causas, né? Quer dizer, a questão que eu queria debater um pouquinho antes com você, mas a gente retorna a essa que é fundamental, é a questão da inflação. Medida e apontada como possível retorno, em parte pela questão do setor de alimentação, em parte pela questão de serviço. Até por você, se tem alguém que lida mais com o serviço, talvez não os tão especializados, mas é a associação comercial. Como é que você vê esse problema? Realmente o serviço tem sido causador? Pode ameaçar a inflação? De novo, a causa, seria muito bom se tivesse uma causa só, né? Porque aí você mata aquela causa e pronto, dá uma aspirina e está resolvido. Não é. Quer dizer, o que a gente está vendo hoje é que você tem várias causas para esse aumento da inflação. Você tem um aumento de salários, você tem um aumento de consumo, você tem um emprego estável, né? E você tem uma produtividade baixa. Então, o que está acontecendo? É natural que isso aconteça. Você tem, por outro lado, um governo que continua gastando, quer dizer, ele continua investindo, quer dizer, os programas sociais e a sobra para investimento é praticamente zero, como nós tínhamos falado antes. Então, quando você junta essas coisas todas, você percebe que as coisas estão começando a ficar mais difíceis, tem pouca manobra para ser feita, né? Então é isso, quer dizer, nós estamos chegando num ponto de novo. Eu acho que só a verdade é que cura, viu, Fátima? Chega uma hora, não tem jeito, a verdade é que cura. A gente está precisando parar para um balanço, é isso? Quer dizer, nessa hora da verdade, assim, peraí, vamos ver realmente quais são as causas e como amenizar. Vamos olhar o todo do problema, né? Em vez de fazer o puxadinho, vamos fazer uma nova construção? Eu acredito nas soluções sistêmicas, quer dizer, que você coloque todos os interessados e aquelas pessoas que podem contribuir para o assunto juntas. Então, esse é o jeito de fazer a coisa. Quando eu digo não é só as pessoas, são as entidades todas, né? Você tem governo, são partes indispensáveis, não é? Que a solução não está na mão de um governo, a solução não está na mão do governo estadual, municipal. Isso é um problema que afeta a todos, né? Então, nós temos que tratar dos assuntos de uma maneira sistêmica, e é isso que nós temos uma certa dificuldade de fazer. Vou entrar num ponto bem político, mas este atual governo, ou Dilma em particular, não tem sido tão democrática nesse sentido de chamar todos para a mesa, porque era uma queixa num primeiro mandato de Lula de que não, de que estava abrindo a porta. Depois do segundo que fechou as portas e começou a decidir sozinho. E a Dilma? Olha, uma coisa é contribuir efetivamente, outra coisa é dar pitaco. Né? Então, a gente vê, como eu disse a você, temos 5.000 entidades dando pitaco, e não é isso. Né?
eu vou dar um exemplo para você. Nós agora estávamos analisando a questão das obrigações acessórias. Você tem a obrigação principal, que é pagar imposto, e a obrigação acessória, que é você preencher os informes todos a todos eles. Você acredita que a nossa comissão lá de tributário levantou o número de duplicidades de informação... De documentos que você tem que... em cada um dos impostos. Então você tem assim... Eu não me lembro agora direito, mas a ordem de grandeza é essa: ICM, 70 e tantas sobreposições. Contribuição sobre o lucro, 40 e tantas. Área trabalhista, 40 Deixa eu só e falar com o telespectador para ele entender claramente do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um palavrão, que é burocracia. Seja papelada física, que hoje quase não existe mais, ou seja pela internet, eu gastar hora homem de altos executivos. É isto, Rogério Amato, preenchendo papéis para dar satisfação a alguém. Fátima, você imagina você ter todo esse monte de sobreposições e você ter um camarada que é o contador, que ele tem que dar conta de entregar isto. Por outro lado, você tem o próprio fisco. Hoje, você quando conversa com o fisco, as pessoas do fisco, eles mesmos não aguentam mais. E nós chegamos num ponto desse manicômio que nós estamos vivendo, que por isso que eu sou otimista, porque eu acredito que está chegando a hora da verdade. E a hora da verdade é essa: está ruim para todo mundo isso. Então, para você ter uma ideia, nós começamos a pensar, vamos fazer alguma coisa para ver a obrigação acessória. Aí chegamos isso vai ser mais um puxadinho. Vamos pensar fizemos um programa de simplificação tributária, articulamos com o FEComércio, com os contadores, com esse pessoal todo. E cada um já tinha um estudo feito, cada um já tinha estudado essa história toda. Porque no Brasil, se você tira uma coisa ou inclui alguma coisa em alguma lei, você cria um efeito que ele perpassa todas as outras sub-leis e não sei o quê. Ou seja, você cria mais problema para advogado, você cria mais enrosco. E mais chance de erro, então, né? Indevido. Às vezes as pessoas são chamadas ou são culpabilizadas por alguma coisa, simplesmente porque elas não sabiam como proceder, não é? Esse erro custa caro para todo mundo, inclusive fiscalização. Você pega uma empresa pequena, chega lá um fiscal, uma multa de R$10 mil, o sujeito fecha. Né? Claro. Então nós estamos vendo, principalmente a média empresa e principalmente a indústria, está sofrendo uma barbaridade com isso. Então eu estou dizendo a você, eu acredito que a forma de a gente trabalhar hoje tem que ser essa mesmo. Não é o meu projeto, o projeto da Associação Comercial, da FEComércio, não. Escuta, cada um já tem milhares de horas de boas cabeças pensadas em praticamente todos os assuntos. Se nós conseguirmos fazer uma articulação junto com o governo, essa história das obrigações acessórias, nós fomos consultar a Receita, o pessoal todo, e quando você chega oficiosamente, o pessoal te diz essas coisas: olha, nem nós aguentamos mais isso. A gente também está explodindo. Você tem um consenso. Quando a Receita não está conseguindo fiscalizar, não está aguentando conta. Quando o contador não dá conta, quando o advogado também não dá conta, e quando a empresa não dá... Então, peraí, está na hora da gente pensar. E eu acredito que nós estamos nessa situação em praticamente todas as áreas. Maravilha. Eu acho que este ponto que o Rogério tocou é absolutamente fundamental. Não é o projeto de uma pessoa, de uma entidade. Isso ele tem tido à frente da Associação Comercial com muita maestria, ou seja, não é um ego trip, vamos falar a verdade, não é eu me valorizando. Todo mundo irá se valorizar se fizer as coisas coletivas, os empresários ou líderes de entidades que ainda acreditam que tem que fazer fama e sucesso sozinho, estão fadados a outra coisa. Nós vamos voltar logo após um rápido intervalo, você sabe, né? Entra no site do R7, escreve para a gente para Economia e Negócios sempre que nós estamos aqui. Nós vamos para um rápido intervalo porque a gente quer faturar sem burocracia de preferência. Voltamos já já com o Rogério Amato e você, é claro. Olá, de volta com Economia e Negócios, nesta última parte do programa que nós estamos imergindo, entendendo a inflação. Mas, Rogério Amato, entendendo a inflação não, entendendo os problemas do Brasil que geram
o temor deste retorno. Uma das questões a gente abordou bastante com você, que foi a questão dos impostos, como reduzir, como tornar melhor e de forma mais eficiente. Agora, um dado também que me assustou foi um dado que vocês, a semana passada, publicaram com relação às inadimplências de novo. Quer dizer, uma coisa eu sei que está absolutamente interligada à outra. Este aumento da inadimplência, na sua opinião, tende a reduzir, tende a aumentar, ele é causado por quê? Por esse temor, vocês deram dados a semana passada, bom, a gente tem inúmeras questões, mas pedido de falência cresceram 6,7 no primeiro quadrimestre, é isso, né? Mas não há nada, no momento, não é nada que assuste. Tá. Está dentro de do quadro de normalidade, vamos chamar assim, né? Nós não acreditamos que a inadimplência vai ter um estouro de inadimplência nem nada disso. Até porque nós tivemos uma série de correções. Hoje os bancos estão mais seletivos para dar crédito às próprias redes varejistas, etc. Nós tivemos um momento difícil, há um ano atrás, o ano passado, porque toda uma quantidade de pessoas muito grande ascendeu. Isso é fato. Quer dizer, e teve o seu primeiro cartão de crédito, teve o seu primeiro talão de cheque, etc. Então, esse aprendizado custou caro, né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas hoje também já estão mais sensíveis, e os bancos também, para renegociar essas dívidas, para fazer com que isso volte à normalidade. Porque uma pessoa com cadastro negativo, ela não é boa para ninguém. Para ela é um drama pessoal tremendo, e para a empresa também. Ela é um consumidor a menos, etc. Então, nós temos a sensação de que isso deve andar dentro da normalidade. Quer dizer, não deve haver um estouro de inadimplência, nem nada disso. Então, o motivo não é grande preocupação nesse momento, né? Eu vou aproveitar e brincar de novo com o telespectador que de vez em quando me pergunta: mas você precisa dar dicas de como economizar. E eu brinco que isso aqui é um programa de economia, que eu dou dicas sim de como economizar, mas não é um consultório de psicologia onde tem que segurar sim também aquele afã do sair comprando. Mas você tocou numa coisa extremamente importante, que é a sensibilidade até do próprio sistema financeiro, relação essa que eu senti que melhorou muito entre o chamado sistema produtivo, que eles não gostam, né? Mas quem produz, e o sistema financeiro de quem financia as compras ou a produção mesmo, etc. Melhorou mesmo essa relação e há maior sensibilidade do sistema na compreensão de eu também sou parceiro desse processo, se todo mundo quebrar, eu quebro. Lógico. Mais ou menos vamos repetir o que eu tinha dito a você. Quer dizer, nós temos toda uma quantidade de pessoas muito grande que estão aprendendo a lidar com crédito. E não só as pessoas estão aprendendo a lidar com crédito, como também as entidades estão aprendendo e essas empresas estão aprendendo a lidar com esse tipo de consumidor, esse novo consumidor. Entender suas aspirações, etc. Nós mesmo lá na associação estamos tentando entender essa nova geração Y, né? Que tem já nem a idade dos meus filhos, já mais novos até, né? Que é uma geração que tem outros valores, que tem outra forma de atuar, inclusive em relação ao consumo, né? Que eu acredito que melhor até do que a nossa. É diferente, mas é até melhor. Melhor é difícil pior é difícil de dizer, né? Mas é diferente, no mínimo talvez é mais saudável em termos da relação de compra, não é? Exato. Então, se você perguntar uma tendência no longo prazo, eu acredito que sim. Eu acho que nós vamos ter um consumo mais consciente também, embora sempre o consumo do luxo, etc., vai sempre prevalecer, porque isso é da natureza humana, mas essa faixa toda é uma faixa que tem diferenças importantes, né? Já nessa volta, nessa retomada, essa nova fase do programa, eu estou até mais animada, porque eu sempre fui considerada muito otimista. As pessoas dizem, você fica sempre com um tom de otimismo, mas eu tenho visto que empresários, economistas, estão achando que a situação não está tão ruim quanto alguns estão pintando. Então eu queria checar alguns números com você, de numerologia. Outra coisa de construção desse Brasil que eu sei que a gente já vai voltar ao tema. Em termos de inflação, qual é a previsão de vocês para o ano? Nós, no momento, fazer qualquer previsão... Aliás, eu vi outro dia uma estatística formidável das previsões do que aconteceu, né? Nunca deu certo. 90 e tantos por cento. Então, para me incluir nessa... Para mais uma. Mais uma.
eu acho que dificilmente nós vamos ficar no meio da faixa, né, como era previsível, etc. Nós vamos chegar acima do 7, qualquer coisa desse tipo. Um pouquinho acima, então, do teto da meta. Por quê? Nós temos um ano eleitoral, né? Dificilmente todas as formas vão se conter gastos, né? Todas as formas possíveis vão ser feitas, desoneração aqui, acolá, etc. É normal acontecer isso, não é esse governo que está fazendo, todos fizeram esse tipo de coisa, né? Então, este ano especificamente, por causas outras, né, nós vamos ter uma situação amenizada nesse aspecto, né? Então, a inflação um pouquinho maior do que a gente gostaria que fosse. E o crescimento um pouco menor? Não, ele deve ser um pouquinho maior, até porque a base do ano passado foi muito pequena, né? 0,9. Então exato, ele deve ser um pouco maior, está se falando em 1,5, uma coisa assim, né? Tá. Esse é o quadro para me colocar dentro dos erros. Dos erros que erros, ocorrerão. Agora, quando a gente fala nessas metas e nessa construção desse país, chega do puxador, agora eu vou repetir você de monte, chega do puxadinho, vamos reconstruir essa nação. Então, o que eu queria saber de você, se você tivesse uma audiência com a presidente Dilma daqui a 5 minutos, quais seriam os seus pontos principais para essa reconstrução do Brasil? Tá. Eu acho que primeiro nós temos que pensar nos gastos de governo, né? Todas as outras medidas são medidas que estão na mão para poder ser feita, você mexer em juro, etc. Mas o governo está num momento importante. Uma coisa que seria para mim de cara é o seguinte: nós temos dinheiro no mundo hoje. O mundo tem dinheiro que não sabe onde aplicar. Você vê a Europa aplicando na Alemanha com juro negativo, não é? Você tem na Europa hoje um potencial imenso de construção de grandes obras, principalmente grandes projetos, né? Grandes projetos, que são o grande problema que nós temos hoje, o problema de infraestrutura, é um dos problemas mais sérios que está travancando a nossa vida. Portanto, nós precisamos de investimento, e precisamos de investimento de alto nível, de grande porte, e temos dinheiro sobrando. Então você tem no mundo hoje dinheiro sobrando, e gente e empresas capacitadas para poder fazer esse tipo de coisa. Até por preço menor, porque estão sem trabalho. Não, e não só, exatamente, né? Vai fazer aonde? Na Grécia, vai fazer em Portugal, na Espanha, não tem jeito, é aqui. Os outros países, o próprio Estados Unidos, quer dizer, que estão nesse momento ainda de retomada, e o Brasil está precisando disso tudo. Nós estamos precisando de um ferro-anel aqui em São Paulo, concluir o anel rodoviário, a conclusão de metrô. Você vê, a Espanha hoje, né, nós tivemos há pouco tempo lá, a Espanha tem uma capacidade ociosa de produção de metrô, um know-how de 50 anos fazendo isso. Não que a gente não tenha. Nós temos empresas muito boas, tem que trabalhar junto também, mas não são suficientes para fazer no tempo que a gente tem que fazer, né, e com a rapidez. Temos que correr muito atrás do passado. Mas para isso você tem que mudar uma postura. Acreditar na iniciativa privada. E não ver a iniciativa privada como alguém que está tomando o nosso patrimônio. Não tem sentido uma coisa dessa. Você pega, por exemplo, a malha ferroviária do estado de São Paulo. Nós já tivemos uma malha ferroviária maravilhosa, né? E você vê hoje essa malha está toda... Você sabe que hoje o trem que sai com gente durante o dia, à noite, o mesmo trilho passa... com soja. Exato. Com minério de ferro. E ao mesmo tempo está tudo entupido lá no porto. Porto entupido, as rodovias têm a menor condição. Quando você olha... outro dia eu estava passando numa grande rodovia e eu contabilizei a inflação ali. Quer dizer, eram os ovos naquele caminhão, os tomates, os porcos, etc. Naquele caminhão parado, o trânsito parado. Fátima, eu acredito sempre que a verdade é que cura. A produção, para quem nasceu no chão de fábrica, etc., a produção, aquilo é concreto, não tem jeito, certo? A hora que você olha e diz assim, eu produzo isto aqui, competitivo, posso competir com qualquer... Na hora que você sai da porta da fábrica, você tem todos esses custos adicionais, ou da fazenda, ou seja, do que for. Então, esse é um gargalo que nós temos. Nós estamos numa guerra comercial com o resto do mundo. Você viu que acabou de acontecer agora com a soja lá da Argentina, com a China, etc. Nós estamos essa é uma competição do dia a dia, rápida, né? Eu estava dizendo, a mudança é rápida, complexa e você tem que ser ágil, né?
Então, nós temos um pouco tempo para fazer isso, senão nós vamos ficar fora do mercado. Nós vamos perder essa guerra. Só que nós estamos entrando nessa guerra carregando entulho. É a obrigação acessória, é o problema... Tem uma série de outras coisas que estão impedindo... Estamos com uma bagagem que não é nossa, inclusive, pesada, árdua, que nos faz andar muito mais lentamente. Então, você diria, só para eu concluir aqui, além de um gasto mais, vamos dizer, racional, do chamado gasto público. Eu fico procurando o termo mais adequado. Né? Você lida com a palavra, você sabe bem isso. A segunda questão é aumento do investimento na tal da infraestrutura, mas daí usando recursos externos. Isso, a iniciativa privada sabe fazer isso. Tem condição de fazer isso. As PPs, as parcerias público-privadas. E essa é a grande saída. Nós temos estudado esse assunto lá na associação já há bastante tempo. Tem várias propostas. A associação tem essa coisa de boa, né? A gente pensa na grande causa e na nossa cidade a gente está também mexendo ali com o prefeito, etc. e tal, mas a grande causa é muito importante, porque mexe com todos nós, né, Fábio? Gente, ainda está no nosso DNA. Eu lembro como se fosse ontem, uma inflação de 80% ao mês. Foi agora, em 1989. E esse fantasma não pode voltar de jeito nenhum. Agora ele vem aí disfarçado de tomate. Pois é, a crise do tomate. E com isso a inflação quase beira aí os 7% nos últimos 12 meses. Nosso compromisso com você é esclarecer a relação entre a inflação e a sua vida. Como é que a gente pode imaginar que a inflação prejudica a economia, ou que ela afeta o seu salário, ou que ela afeta o crescimento do tal do PIB, Produto Interno Bruto, que ficou aí o ano passado em 0,9%. Gente, eu não vou ficar falando aqui de apartamento, que em São Paulo e no Rio de Janeiro custa muito mais do que em Paris. Vamos ficar mais baixo? Vamos pensar menor aqui? Vamos falar do Big Mac? Este sanduíche, lá em Tóquio, custa R$ 7,00. Quanto você paga aqui? R$ 11,25. Gente, e o frango? Escuta, presta atenção. A gente cria o frango, a gente mata o frango, congela o frango, exporta lá para a Alemanha. E lá, um prato com um monte de batata custa R$ 9,50. Quanto é que você paga aqui? R$ 20,00 eu paguei outro dia. Historicamente, o Brasil e a América Latina sempre tiveram taxas altas de inflação, maiores do que o resto do mundo. Até nos períodos em que a gente dizia, o Brasil está crescendo de monte, o PIB está alto, como, por exemplo, num presidente da República que a gente endeusa, que é o Juscelino Kubitschek. Nessa época, a inflação chegou entre 14% a 19%. Agora, o que me importa isso? É que nós sabemos o resultado. Qual é o resultado? Você tem inflação, você tem alta do preço implica em perda da minha renda, porque vai desgastando o salário. E aí a inflação apavora a população, retrai o consumo, inibe a produção. Tanto isso é verdade que os bancos e as consultorias, nesses últimos dias, estão reduzindo as projeções de crescimento da economia para este ano. E as previsões estão abaixo de 3% do aumento do PIB. O desempenho da produção industrial neste primeiro trimestre está derrubando o ânimo de todo mundo. Ânimo esse que já estava enfraquecido com o cenário de recessão mundial e com a queda da balança comercial. Só posso te agradecer a participação no programa, te continuar dando esta missão de sai daqui correndo, vai para Brasília, porque é lá que você tem que defender, você tem que puxar as coisas, continuar colaborando com a gente. Rogério Amato, muito obrigada. Como sempre, foi rápido demais, nem percebi passar aqui. Obrigado. É isso que eu e você, telespectador, adoramos, esse papo informal, onde a gente realmente entende tudo que se passa na economia do país, mas mais do que entender, a nossa missão é mudar para melhor. Portanto, a gente vai ficando por aqui.
encontro marcado conosco toda segunda-feira, às 10h45, aqui na Record News. Estamos esperando por você na próxima segunda. Até mais. Obrigada.